Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, dando sequência à nossa revisão de matemática para mecânica quântica. E aí, nessa questão, a gente tem o seguinte: a gente tem um estado psi1, né, o ket psi1, e esse ket psi1 ele é 2i φ1 mais φ2 menos a φ3 mais 4 φ4. Nós temos um segundo estado que é psi2, e psi2 vai ser 3 vezes φ1 menos i vezes φ2 mais 5 vezes φ3 menos φ4. Ok? Então a gente tem esses dois estados, né? 2i φ1 mais φ2 menos a φ3 mais 4 φ4, e o estado psi2, que é 3 φ1 menos i φ2 mais 5 φ3 menos φ4. Onde isso daqui, φ1, φ2, φ3, φ4 é uma base ortonormal. Ou seja, se eu pegar nessa base um ket φi e fizer o produto com um ket φj, faço produto escalar, isso vai dar o delta de Kronecker, ok? E aí o que ele quer nessa questão? Ele quer o valor de A para que, então, se psi1 e psi2 são ortogonais, então o A vale quanto? Ok, então vamos resolver aqui. Opa! Vamos resolver. Bom, para eu fazer o produto, para eu saber se o que quer dizer ortogonais? Ortogonais significa que psi1, psi2 igual a zero, né? Significa que o produto escalar desses estados ele é igual a zero. Isso quer dizer que eles são ortogonais, né? Então, eu posso pegar o brado 1, o 2 eu deixo ket mesmo, só vou precisar do brado 1. Então, quem é o brado desse cara aqui? Então, a primeira coisa que eu vou precisar é ter o bra do psi2. Ok? Então, vamos converter aqui, ó. Vai virar bra. Aí aqui, a única coisa que acontece é troca o sinal do i. Aqui vira um bra. Aqui vira um bra. Onde é real não vai trocar o sinal, né? Porque de nada, não tem i. É o número real, o conjugado do número real é o próprio número real.
Bom, esse A pode ser complexo, né? Então tem que colocar aqui o conjugado. Não necessariamente esse A é real, pode ser complexo, então tem que colocar o conjugado. Mas aqui é 1, conjugado de 1 é 1. E aqui é 4, conjugado de 4 é 4, ok? Agora vamos fazer o bracket, né? Então, vamos calcular isso aqui, ó. Então eu vou ter o Bra. Eu vou aplicar isso onde? No catch. Esse catch aqui. Ok. Então a gente aplica aqui. Então esse bracket aqui, ele vai ser primeiro. Opa, aqui eu tô colocando, tirar isso daqui. Ok, então vai ficar o que? O primeiro com o primeiro, né? Eu não vou ficar fazendo todos, né? Porque quando eu fizer, por exemplo, o primeiro com o segundo vai dar 0. O primeiro com o terceiro vai dar 0. E o primeiro com o quarto vai dar 0. Só vai dar 1 quando for iguais, ou seja, esse aqui com esse vai dar 1. Então eu não preciso nem colocar, na verdade, vai ficar menos 2i vezes 3, e aí fica φ1, que é igual a 1, então não precisa colocar. Sempre que for um dele com o Bra com cat correspondente, vai dar 1. Quando for com qualquer outro da base, vai dar 0. Então, vai ficar menos 2i vezes 3. Esse aqui, então, esse com o primeiro vai dar 0. Esse com o terceiro vai dar 0. Esse com o quarto vai dar 0. O único que ele dá 1 é quando eu faço esse vezes esse. Então vai ficar mais 1 vezes menos i. Aí eu posso fazer agora esse com esse vai dar 0, com esse vai dar 0, com esse vai dar 0. O único que não dá 0 é esse com esse, que vai dar menos a vezes 5. E por último, 4 vezes menos 1, né? 4 com esse vai dar 0, com esse vai dar 0, com esse vai dar 0. E quando eu multiplico o quarto com o quarto, dá 1. Então fica 4 vezes menos 1. Então, aqui, o Ψ1, Ψ2 vai dar menos 6i mais A conjugado, mais 5A conjugado, né? Menos 4. Opa, eu engoli aqui, né? Deixa eu apagar tudo. Esqueci esse aqui, ó. Então vai ficar, na verdade, menos i. Agora sim, menos 5a conjugado, menos 4 igual a 0, né? Porque isso aqui tem que ser 0, né? Então vai ficar menos 7i menos 4, menos 7 menos 4. Esse que eu posso passar para o outro lado. Vai ficar o que? 5a conjugado. Então daqui eu tiro que o a conjugado é igual a
menos 4 sobre 5 menos 7 sobre 5i. Só que eu não quero o conjugado, eu quero o A, né? Então o A é só trocar o sinal desse aqui, né? Então vai ficar menos 4 sobre 5 mais 7 sobre 5i. Então esse daí é o resultado, né? O valor de A. Esse é o valor de A para que o produto escalar desses dois estados seja igual a zero, né? Ou seja, para que esses dois estados sejam ortogonais. Lembra que fisicamente dizer que esses dois estados são ortogonais significa que eu não consigo, né, fazer a transição de um para o outro, né? Transição de um estado para o outro, a probabilidade é zero. Ou seja, é impossível fazer uma transição de um para o outro. A probabilidade de transição é zero, né? Ok? Ou seja, se o estado ele estava inicialmente em psi1, após eu realizar uma medida, né, esse estado não vai poder nunca ser encontrado no estado psi2, né? Deixa eu só deixar isso mais claro, né? A transição nesse sentido, né? Ou seja, se o estado... Deixa eu escrever isso melhor, né? Se tem que ajeitar aqui também, definir a probabilidade do sistema com a gente ser encontrado, tá certo aqui. Então, isto é, se o sistema está no estado psi, é fisicamente impossível, após medição, que ele se encontre no estado, aliás, no estado psi, né? Que ele esteja no estado φ, ok? Então, são ortogonais, né? Quer dizer que você nunca vai fazer uma medição e aquele estado vai mudar, né? Para o psi. É impossível, né? Ok? Quando você faz a medida, ele nunca vai ser encontrado. Fica melhor dizer assim, né? Você faz a medida e ele nunca vai ser encontrado naquele outro estado após a medição, né? Fica mais claro. Ou você pode pegar esse operador então é isso, você pode pegar esse operador e jogar em cima de uma função de onda. Você pode jogar em cima de um bra, depois jogar em cima de um ket, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos. Então, alguns exemplos. Vou botar outra linha aqui para... Então você tem o operador unidade. Operador unidade. E esse operador unidade,
quando ele atua sobre um cat, ele transforma esse cat no próprio cat, tá? Ou seja, não altera o estado. Você tem um outro exemplo de operador, o operador gradiente, né? O que o operador gradiente faz? O operador gradiente, quando você joga ele em cima, né, da função de onda, ele cria esse seguinte vetor, né? Ele deriva a função de onda com relação a x, multiplica isso pelo versor da direção x, deriva a função de onda em relação a y e multiplica pelo versor da direção y, deriva a função de onda com relação a z e multiplica pelo versor da direção z. O que mais que a gente tem? A gente tem o operador momento linear. Quem é o operador momento linear? O operador momento linear, a gente já estudou isso lá em física moderna, né? Ele é menos I H barra gradiente, né, da função de onda. A gente tem o que mais? Operador laplaciano, né? Operador, infinidade, né, de operadores, né? A física está cheia de operadores aí. Então, se eu faço laplaciano de uma função, isso vai ser igual a segunda derivada dessa função com relação a x, mais a segunda derivada dessa função com relação a y, mais a segunda derivada dessa função com relação a z, ok? E você pode ter o operador paridade. Operador paridade. Então, o que é o operador paridade? Se joga esse operador em cima da função de onda, isso aí dá a função de onda da posição com o sinal trocado, né? Então ele simplesmente troca o sinal da posição, tá? Então, o operador de paridade é o sinal que troca o sinal aí da posição, né? Ok. Então vamos seguir. Ok? Essa troca do sinal da posição é chamada inversão espacial, né? Ok, então vamos lá para o produto de operadores, né? Então aqui, produto de operadores. Então, como é que é feito aí o produto de operadores? A primeira coisa é que o produto de operadores é não comutativo. O produto de operadores é não comutativo, né? Então, não é que é não, né? Ou seja, se eu faço A, B, isso é diferente de B, A. Então, AB é diferente de BA. O produto de operadores, ele é associativo. Associativo. Então, eu vou ter A, B, C é igual a B, C, que é igual a B, C. Outra propriedade que a gente tem de operadores é que A, AM
é a mesma coisa que A N mais M, né? Aquela mesma propriedade que a gente usa lá para potências, né? Então vale também para os operadores. Quando eu tenho um produto de operadores atuando um cat, a ordem é importante, né? Então, o que você tem que fazer? Você sempre primeiro faz o B vezes o cat, depois você faz o A com o resultado. E aí isso vale para vários operadores, né? Se eu tenho A, B, C, não interessa quantos operadores eu tenha. Você sempre faz o que tiver primeiro, né? Mais próximo primeiro, depois o outro, assim até fazer o que está mais distante, né? Você não pode trocar a ordem desses caras, né? Então primeiro esse atua sobre o cat, transforma, depois esse transforma e por último o A. O resultado, se eu faço um sanduíche do operador, né? Com um BRA e um cat, o resultado disso aqui sempre é um escalar, tá? O resultado disso aqui é sempre um escalar. Isso é um número, tá? Um número complexo. Agora, o que eu vou fazer primeiro agora? Tanto faz. Eu posso fazer ele primeiro em cima desse BRA, né? E aí ele vai dar origem aqui a um cat linha e eu faço depois aqui, né? Ou eu posso pegar o operador e colocar logo, fazer ele atuar logo em cima do cat, transformando num cat filhinha. E aí então eu faço com o BRA, né? Então tanto faz, fazendo de uma maneira ou outra, eu vou chegar no mesmo resultado. Esses dois aqui devem ser iguais. A gente pode ter um operador linear, né? Então outra coisa que eu posso ter aqui é um operador linear. Então quando é que o operador vai ser linear? Quando eu jogar ele em cima aqui de uma combinação linear e o resultado dessa combinação linear for, né, a constante, ela pode sair do operador e ele aplicado o operador aplicado na soma é igual a soma do operador aplicado em cada vetor individual, né? Isso aqui é a propriedade que tem duas propriedades aqui, né? A linearidade e a aditividade, né? Eu posso aplicar isso aqui em cima desse, mais em cima desse, a aditividade. Só que esse A aqui, como ele é uma constante, ele pode ir para fora. Isso a gente chama de homogeneidade. Quando eu junto as duas, eu tenho a linearidade que é expressa nessa única expressão aqui, né? Isso aqui que a gente chama de linearidade. É quando eu tenho uma combinação linear e esse operador pode ir direto em cima, atuar em cima de cada um desses vetores, dando o mesmo resultado, né? Isso a gente chama de linearidade. A linearidade acontece também quando eu tenho um BRA que está escrito aqui como a soma de dois BRAs, né? Então, se eu tenho o BRA aqui, ó, e o operador, então isso vai dar o quê? Vai dar A1 mais A2, e aí obviamente que ele multiplica vindo pelo lado direito, né? Uma definição importante é a de valor médio de um operador. Valor médio do operador. O valor médio do operador
vai ser na verdade, escrever direito, né? Valor médio do operador A, mas com relação, né? Com relação ao estado psi. Então, o valor médio com relação ao estado psi é igual a fazer esse sanduíche aí, né? E dividir por psi. Esse é o valor médio do operador. Tá? Então, essa formulazinha que a gente tem para calcular o valor médio do operador, né? Obviamente que isso aqui expressa, né, aquela ideia de que isso aqui, ó, é aquela é aqui a amplitude, né, de você vai ter que aliás, a soma dos quadrados, né, das probabilidades. Isso aqui, na verdade, o que é? É a probabilidade total, né, de você ter uma base lá. Depois a gente pode mostrar essa formulazinha dele assumir todos aqueles valores, né? E isso daqui, se a gente for desenvolver, é um somatório onde vai ter a probabilidade multiplicando a probabilidade da bom, na verdade é difícil de explicar assim, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? Porque no livro ele não dá o exemplo, ele só joga, né? Mas aí não dá para entender se a gente fizer isso. Eu vou fazer um exemplo simples para você ver como isso aqui funciona. Digamos que eu queira encontrar tem o operador posição. Eu quero encontrar a posição média de uma partícula. Então, aqui, quem vai ser essa posição média? Ela é o somatório, né? Isso que eu estava querendo falar aqui, ó. Probabilidade da partícula tá na posição x, né? Vezes a variável que eu estou querendo calcular, né? A probabilidade está na posição x. Vou colocar só assim por enquanto. Sobre o somatório das probabilidades, né? Essa fórmula que você aprendeu lá na estatística. Só que eu posso dizer que o operador, a média do operador x, quem é? Ela é isso aqui, ó. Eu posso dizer que essa primeira fórmula aqui, né? Bom, se for uma variável contínua, na verdade vai ser uma integral, né? Aqui vai ser a densidade de probabilidade. Aqui também densidade de probabilidade de x. É o que vocês estudaram na estatística, né? Para variável contínua. Então significa que, né, a fórmula que vocês estudaram para variável contínua foi essa aqui na estatística, né? Eu posso pegar e fazer... Quem é isso daqui? Isso daqui é o produto escalar, né? Então ele é o primeiro eu boto conjugado, o segundo eu boto normal, integro em todo o domínio. Então isso daqui vai ser igual ao que? Integral de menos infinito a mais infinito do módulo de π ao quadrado. Isso daqui é exatamente o que? Densidade de probabilidade. Então você vê que essa fórmula aqui é exatamente isso daqui, certinho, né? Agora falta encontrar essa daqui, ó. Então o que muda agora? Muda que eu vou, porque eu vou copiar, eu vou colar. E aqui eu vou colocar o x aqui no meio, ó.
Então, nesse caso, o que vai acontecer? A única coisa que vai mudar é que esse x vai atuar aqui, ele vai aparecer aqui, que é exatamente essa equação aqui de cima. Então, aí exatamente está provado isso aí, ó, ok? Se eu tiver, então, uma expressão desse tipo, é isso que eu estava querendo falar, né? O que ela vai dar? Isso daqui vai dar essa expressão, né, integral. Você vai dar integral da densidade de probabilidade em todo o domínio, né? Se tiver normalizado vai dar 1, inclusive 100%, né? E em cima vai ser isso aqui, né? Só que aqui é geral, né? Porque considerando que não está normalizado, isso aqui não é normalizado, né? Vai ser no caso geral, né? Ok, então vamos seguir. Agora a gente já explicou melhor. Ok, isso daqui, ó. Eu vou seguir o livro, né? O livro faz uns suspenses, né? Então ele diz, por exemplo, ó, ele dá um outro exemplo. Ele diz que essa quantidade aqui, um Bra e um Ket, isso é um operador. A gente vai ver que isso aí é o operador de projeção, né? Mas não vou adiantar porque o livro não está adiantando, então vamos seguir o livro, ok? Mas isso é um operador, né? Ou seja, se eu boto um Bra do lado de um Ket, né? um produto de um Bra com um Ket, isso é um operador, né? E aí a gente vê o seguinte, ó, é fácil ver que isso é um operador. Se eu jogo isso daqui, ó, em cima de aqui um ket gama, né? O que vai acontecer? Vai ficar aqui fica aqui o Bra psi, o Bra Φ, e aí fica o Ket, esse Ket, ficando doido, fica o Ket Psi, esse, caramba, fica o Ket, tipo, pensa uma coisa e fala outra, né? Aqui o Ket Φ e aqui o Bra Psi. Eu vou pegar o Bra Psi e vou jogar em cima do Ket Gama, né? Quando eu jogo ele em cima do Ket Gama, esse Gama também meio tá estranho, tá meio ao contrário, né? Tá. Tudo bem, vamos lá. Isso aqui é o que? É um número. Isso aqui é um número complexo, né? Isso aqui é um número complexo. Isso então significa que isso daqui é igual ao quê? É esse número complexo vezes o Ket. Isso aqui é só um número. É um número aqui, né, que vai estar multiplicando por esse Ket. Então, o que esse operador fez? Ó? Ele transformou gama nesse psi multiplicado por esse númerozinho aqui, ok? Depois a gente vai ver isso daí, né? Esse é o operador de projeção, mas como ele não fala, eu não vou adiantar nada. Ok, então outra coisa importante que é colocado é a questão dos produtos proibidos. Produtos proibidos, né? Então, quais são esses produtos proibidos? Então, vamos colocar aqui, ó.
Ok. Ok, então existem aqui os produtos que são proibidos. Então, exemplo aqui. É proibido, né? É pecado você fazer isso aqui, ó. Você colocar o operador do lado direito, né? Ok? Como diz, né? Tem até... Você todo mundo sabe isso aí, né? Não colocarás o operador do lado direito do cat, né? Isso aí você aprende lá desde a catequese, né? Tranquilo? Então, isso aqui é uma verdade que a gente aprende desde criança, né? Ok? Então é isso. Não colocarás, né, o operador do lado direito do cat. Ok? O que mais? Outra operação proibida, né, que não tem significado físico, né? É: não colocarás o operador do lado. Aqui era para eu ter colocado maior, né? Vou apagar aqui de novo. Que cobriu aqui, né? Nem tá dando para ver direito, mas. Eita. Vou fazer aqui, ver se eu consigo. Opa, consegui. Vou fazer aqui maior. Tá? Então. Lembra lá do mandamento, né? Você estudou na catequese. Não colocarás o operador do lado direito do cat, né? Outra coisa que se estuda lá na catequese é: não colocarás o operador do lado esquerdo do Bra, tá? Então, isso aqui proibido, né? Se alguém te pegar fazendo isso aí, né, pode pegar alguns anos de reclusão. Ok, então isso não tem significado físico, tá? Então, proibido isso aí. Não coloque o operador do lado direito do cat. Nunca coloque o operador do lado esquerdo do Bra. E agora vamos falar um pouco mais sobre operadores, né? Vamos falar agora da famosa operação de adjunto, o famosíssimo, né? Adjunto hermitiano, que não tem nada a ver com matriz adjunta, tá? Porque em inglês os caras já resolveram esse problema, né? Então, por exemplo, em inglês, matriz adjunta, né? É adjugate, né? Matrix. Agora, adjunto hermitiano é adjoint, né? Então, assim, eles conseguiram resolver esse problema aí. Em português, a gente continua com os dois nomes sendo o mesmo nome, né?
Então, tanto o adjunto hermitiano quanto o adjunto de matriz adjunta, a gente usa a mesma palavra, ok? Mas são coisas completamente diferentes, né? Ok? Então, um é adjugate, outro é adjoint, né? Mas aqui, pra gente, tudo é só que também não vai dar para confundir tanto, porque a gente fala matriz adjunta, né? E o outro é o operador adjunto, né? O adjunto hermitiano. Então, agora, o que é esse adjunto hermitiano? O adjunto hermitiano é o famoso adaga, né? O símbolo que a gente usa é o símbolozinho de adaga, né? Então, a gente escreve ele assim, ó. Operador, né? Vou colocar o chapeuzinho, não sei para que esse negócio de chapeuzinho. Adaga, a gente lê isso aqui, a adaga, tá? Isso aqui a gente lê adaga. Adaga, é assim ou tem acento? Agora eu não vou, deixa eu pesquisar aqui. Adaga. Bom, aqui o Google apareceu sem acento, tá certo. Ok, então adaga e o que é esse operador hermitiano? É o transposto conjugado, que a gente já fez, né? E quando você pega uma coluna, um vetor coluna e transforma no vetor linha e conjuga todo mundo, isso é o conjugado hermitiano, ok? Então, ele é definido da seguinte maneira, né? Se eu pegar, porque a gente vai ver que isso aqui é o elemento da matriz, né? Se eu faço o conjugado na forma matricial, a gente vai ver ainda melhor, mas basicamente o que ele faz é simplesmente, se eu tiver um operador, né, na forma matricial, na forma dele matricial, quem é esse adaga? Ele é simplesmente pegar o operador, fazer a transposta dele, é a transposta conjugada, ok? Isso é basicamente o que é o operador, né? Então, se eu tiver um operador matricial, sei que é 2 menos 3i, isso daqui é um operador matricial, e aqui é menos 1 menos 5i, aí aqui 7 menos mais 2i, vou colocar mais aqui, e aqui 4i. Então, quem vai ser o adaga? Basicamente, o que eu ia fazer era transpor, ou seja, uma coluna vira uma linha, né? Primeira coluna vira a primeira linha, segunda coluna vira a segunda linha. Então ficaria 2 menos 3i menos 1 mais 5i, ou seja, a primeira coluna vira a primeira linha e a segunda coluna vira a segunda linha. Só que além de fazer isso, eu tenho que trocar o sinal aqui da parte imaginária, ok? E aí, então eu faço a transposição e a conjugação, ok? Só que a definição aí que ele usa, bom, se for um número complexo, a transposição de um número é o próprio número. Então, se for um número complexo, né? Se eu tiver que o A é um número complexo, então significa que o adaga desse número complexo simplesmente nada mais é do que o conjugado, porque a transposição de número é o próprio número. Ok? Mas a definição mais geral que ele bota no livro, né? O livro ele fica adiando as coisas, né? Já estou adiantando aqui, né? Porque no livro ele só vai explicar isso lá para frente. A definição geral
é essa daqui. Ok? Então é isso. Ó. Se eu tenho o operador adaga, né? Aqui faço um sanduíche, né? Com um bra e um cat. E aqui dentro do sanduíche, né? O recheio do sanduíche é o operador adaga. Isso é a mesma coisa que o quê? Que eu inverter isso aqui quando eu inverto isso aqui, né? Aí ele fica normal, né? Só que fica conjugado. De outra maneira, eu poderia falar o contrário também, né? Quer dizer, se eu tenho um operador aqui, ó, passei aqui alfa, aí tem o operador B, e aqui eu tenho aqui o operador C, e tem aqui o operador, tem aqui um cat beta. Então, se eu trocar aqui, a gente nunca viu essa operação, né? A gente aprendeu a inverter quando era um produto só desse com esse aqui, né? Mas não com esse aqui modificado, aqui, que é um beta-linha, né? Esse tipo de operação a gente não aprendeu. Mas, obviamente que... Vamos fazer, né? Quem é esse cara bem aqui, ó? Isso aqui é um cat, beta-linha, né? Então isso aqui vai ficar alfa. Aqui, beta-linha. Mas eu posso inverter isso aqui, né? Então, invertendo isso, eu teria beta-linha alfa, asterisco. Isso aí vai dar o quê? Em beta-linha, eu tenho que inverter isso aqui, ó. E aí que tá o negócio, ó, que deveria ser o que ele deveria ter falado, ó. Quando eu inverto, eu vou pro dual, ó. Então, invertendo, eu vou ter beta-linha. Então, quem é o beta-linha? Se a gente for olhar aí, ó, o beta-linha, ele na verdade é o beta, eu inverto aqui, né? Só que o C, ele passa a ser o adaga, então é o dual, né? Quando eu substituir lá, vai ficar aqui o A, C, beta, é igual a beta, C, alfa, né? Aí volto para a definição que a gente tinha visto lá desde o começo, né? Então, quando eu inverto isso daqui, né? Ele tem que ficar conjugado, como a gente já viu. A gente aprendeu isso faz tempo, né? Só que aqui tem que ficar, ó, o dual também. Então, na verdade, a gente vê que o adaga é como se fosse aqui o dual aqui do C, né? Tá? Ok. Ok? Na verdade, sendo rigoroso com a linguagem, eu não posso falar que o operador é dual, né? É que nem eu fazer eu não posso dizer que a derivada lá sei, é a mesma coisa que eu estou querendo fazer. Por exemplo, eu tenho uma função, essa função é uma função real. E aí eu posso pensar numa função dual, né? Que existe no outro espaço lá. Mas a função ela existe no espaço, que ela é um vetor, né? Só que o operador, a derivada, ela não é é como se estivesse dizendo, a derivada é um número real. Não, a derivada não tem nada a ver com real.
Então, sendo mais estritamente rigoroso, na verdade, o que eu posso dizer é isso aqui, né? Isso aqui é o dual disso daqui. Agora sim, tá? Porque isso aqui é um vetor, né? A gente geralmente coloca o que está no, né, o dual do outro lado, só para. Então, se eu tenho isso daqui, o dual disso, né? Se esse cara aqui está num espaço hermitiano, então isso daqui está no espaço dual desse espaço hermitiano. Agora está mais preciso, né? Ok? Agora sim, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor do espaço dual. Ok? Então, quando eu tenho um operador vezes um ket, quando ele vai para o dual, ele vira o bra, mas ele não fica só o operador aqui. Tem que ficar o adjunto hermitiano do operador, que na forma matricial, como a gente vai ver depois, ele é simplesmente a conjugada transposta da matriz. Ok? Então, vamos continuar. E aí o livro vai falar das propriedades do conjugado hermitiano. Propriedades do conjugado hermitiano. Então, as propriedades do conjugado hermitiano são as seguintes, né? Se alfa, então, primeira coisa, se alfa é um número complexo, isso significa que alfa adaga é a mesma coisa que alfa conjugado, ok? Então, o alfa adaga é a mesma coisa que o alfa conjugado. Outra coisa é quem é o conjugado hermitiano de um ket. O conjugado hermitiano de um ket é o bra, é o dual. E quem é o conjugado hermitiano de um bra? É um ket. Quem é adaga de adaga? Então, adaga de adaga é o operador original, ou seja, o conjugado hermitiano do conjugado hermitiano é o próprio operador, tá? O que mais? Se eu faço um escalar vezes o operador e faço o conjugado hermitiano, o que eu vou obter? Então, quando ele vai atuar em cima dos dois, né? Vai atuar em cima desse e vai atuar em cima desse. Só que o adaga de um escalar é simplesmente o conjugado. Ok? E a n, adaga, é a mesma coisa que a adaga a n. Aí eu posso ter lá A mais B mais C mais D adaga. Então, se eu tenho o hermitiano o adjunto hermitiano da soma, é a soma dos adjuntos hermitianos. Outras propriedades que a gente tem.
Se eu tiver agora um produto, o produto tem que ter cuidado. Ó. Tenho A, B, C, D. Faço aqui o adjunto hermitiano. Então, nesse caso, eu tenho que colocar na ordem contrária. Ó. Então, se está A, B, C, D, eu tenho que fazer o contrário agora. D, C, B, A. Então, fica D, C, B, A. Isso é meio óbvio, né? Por que óbvio? Porque o que é o adaga? O que é o adjunto hermitiano? Ele é a transposta conjugada. E aí a conjugação não afeta em nada, né? É só trocar o izinho lá. Agora, o que é a transposição? Ela inverte a ordem das matrizes, né? Se eu tenho A vezes B transposto, isso aqui é a mesma coisa que B transposto vezes A transposto. Então, é uma propriedade que... Lembra essa propriedade de matrizes? Lá no ensino médio? Pois é. Quando você vai fazer a transposição, você inverte a ordem das matrizes. Então, é isso que está sendo feito aqui. Okay? Por isso que também, como ele é a transposta conjugada, também vale para essa mesma propriedade. Ou seja, o adjunto hermitiano do produto, você é o produto, né, dos adjuntos hermitianos, mas com os operadores na ordem inversa. Bom, se eu tenho agora A, B, C, D, isso tudo aplicado num certo vetor, né, um certo vetor ket, num certo estado, a gente já viu, né, vai ficar, primeiro, que eu não posso colocar o operador do lado esquerdo, né, o operador ele tem que vir do lado direito do Bra. E é só inverter tudo, né? Então tudo é invertido. Eu escrevo tudo de trás para frente, quando eu vou fazer aqui o adaga, né? Quando eu vou fazer o adjunto hermitiano. Então vai ficar aqui D, C, B, A. E se tiver aqui no final for um ket, eu faço a mesma coisa. Escrevo de trás para frente, só que o ket ele vai virar como a gente já viu, o ket vira um Bra quando eu faço o adjunto hermitiano. Ok? E quem é o adjunto hermitiano desse operador aqui, ó, que a gente vai ver depois, né? Que é o operador de projeção. Esse operador ket Bra, né? Isso aqui é o operador de projeção, é um ket Bra. E quem é aí o ket Bra adaga? Ket Bra, esse ket Bra adaga, o que ele vai dar origem? Eu escrevo sempre de trás para frente, né? Lembra que é sempre de trás para frente. Não vai colocar lá, dizer que é o bracket, né? Você vai ler, lembra que sempre ele é lido de trás para frente. Então eu começo daqui, ó, né? Sempre leio de trás para frente, né? Sempre vou ler, ó, de trás para frente aqui. Sempre vou pegar, ó, sempre tiver produto, né? Pego de trás para frente. Então se eu tenho um produto aí, tem que fazer de trás para frente. Então o primeiro aqui, ele é um Bra, então ele vai virar um ket. O segundo é um ket, vira um Bra. Então, tá? Tem que ter cuidado, que se você fizer na ordem correta, você vai gerar um bracket, que é um número complexo. Isso aqui não é um número complexo, isso aqui é um operador, né? A gente já viu quando eu jogo ele em cima de um ket e transforma esse ket num outro ket, né? Depois a gente vai ver que ele é um operador de projeção. Mas basicamente o que você pode dizer é que quando você faz aí o operador, você faz o adjunto hermitiano desse operador ket Bra, ele vai dar um outro ket Bra, ok? Ok?
Bom, uma coisa que a gente sabe é que os operadores, eles podem atuar dentro do cat, né? Então, quando eu escrevo isso aqui é a mesma coisa que escrever alfa A em cima do psi, né? Ou se eu tenho aqui alfa A psi, o que vai acontecer? Ele vai ser então o dual desse aqui, né? Vai dar um Bra, o Bra é o dual desse. Então ele tem que dar o quê? A conjugado, aí nunca vem pela direita, né, o operador. A constante não tem problema, né? Posso colocar do lado direito, porque constante é constante mesmo, né? Ela pode ficar do lado direito, esquerdo, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aqui tem que vir do lado daqui para cá, né? Então vai ficar o psi e obviamente que ele tem que vir, né? Fazendo o adjunto hermitiano, tem que ficar com a adaga, né? Ou seja, transposição conjugação. Como regra prática, então, o alfa, quando ele vem para fora, ele vem conjugado. Primeiro que o operador, ele não pode vir pelo lado, quando ele sai, ele não pode sair pelo lado esquerdo, porque ele é um operador. E o operador não pode ir para o lado esquerdo do Bra, ele tem que ir para o lado direito. E quando ele sai a adaga. Então se cria essa regra prática aí, né? Tem aqui se eu tô com um negócio assim, ó, que na hora você não vai lembrar de fazer isso aqui. Não vai lembrar. Então é melhor você decorar logo, ó. Quando você vê uma coisa desse tipo, quando esse alfa sai, ele sai. Como ele está saindo de um Bra, ele tem que sair complexo conjugado. O operador, ele não pode vir para a esquerda, tá? Tá errado. Ele tem que vir para o lado direito do Bra. E quando ele sai do Bra, ele sai... porque você não vai lembrar dessa explicação aqui, né? Se você quer fazer um negócio rápido, aí você vai ter que escrever como é que é o cat primeiro, para depois fazer o adjunto hermitiano, para depois lembrar como é que vai ficar. Não. Você já decora aqui. Então, como é que vai ficar? O alfa vai ficar conjugado. Aqui fica só o psi dentro do Bra. O operador vem para o lado direito, só que agora a adaga. Então, decora esse macete aí, né? Então, só decorar esse macete que não tem erro. Ok? Deixa eu trazer aqui mais para baixo. Só decorar esse macete que não tem erro. Ok? Quando o alfa, quando o escalar sai do Bra, ele sai conjugado. Quando o operador sai do Bra, primeiro que ele tem que ser para o lado direito sempre. O alfa tanto faz. Que ele é um número você pode colocar do lado que você quiser. Mas quando o A ele sai, só pode ser para o lado direito, primeira coisa. Obrigatoriamente para o lado direito. E ele sai sempre com uma adaga, né? Ele nunca sai como ele estava, ele sai com uma adaga, né? Está segurando uma adaga. Ok. Então vamos fazer um teste aqui, ó. E se eu tivesse uma coisa assim, ó, alfa, agora já está com a adaga aqui dentro. E já está lá dentro com a adaga, né? Então vamos fazer, ó. O alfa, como é que ele sai? Ele sai conjugado. E esse cara sai com adaga. Então vai ficar aqui alfa, né? Aqui o Bra. E aqui adaga, adaga. Só que adaga, uma adaga cancela a outra, né? Então vai dar alfa conjugado, o Bra, é que o A sai sem adaga.
Então, quando ele está com a adaga, fica adaga, ele fica sem a adaga, né? Lembra que o adjunto hermitiano do adjunto hermitiano é o próprio operador. Né? O adjunto hermitiano do adjunto hermitiano de um operador é o próprio operador. Uma definição muito importante, que a gente vai ficar toda falando nisso, né? Operador hermitiano, operador hermitiano, operador hermitiano. Esse operador é hermitiano, esse operador não é hermitiano, esse operador é hermitiano. Operador hermitiano, a gente vai falar muito isso. Por quê? Porque quando você tem um operador que representa, né, está relacionado a algum aparato de medida de algum observável, né, ou seja, qualquer operador relacionado a um observável, ele sempre é um operador hermitiano. Então, por isso que ele é importante. E o que o operador hermitiano tem de especial? O operador hermitiano é aquele ele é igual ao seu adjunto, né? Ele é autoadjunto, né? Ele é autoadjunto, ele é igual ao seu próprio adjunto. Então, o operador hermitiano é aquele que é autoadjunto, ou seja, ele é igual ao seu próprio adjunto. Ok, o que mais que a gente... Qual outro conceito importante? Outro conceito importante é o conceito de operador anti-hermitiano. O que é o operador anti-hermitiano? Operado não. Operador. O operador anti-hermitiano é aquele operador que o adaga dele, né, o adjunto dele, o adjunto hermitiano dele é menos ele. Tá? Então, o anti vem desse sinal de menos, né? Então, ele é anti-hermitiano, ele não é auto-adjunto, né? Ou seja, ele não é igual ao seu adjunto, ele é igual a menos o seu adjunto, né? Daqui, deixa eu dar mais um espaço aqui. Faltou falar uma coisa aqui, né? Traz isso para cá. Uma coisa que a gente faltou falar do operador hermitiano é que essa definição equivale ao quê? Equivale a dizer que se eu tenho psi a φ, se eu inverto isso aqui, o que acontece? Vou escrever de trás para frente, né? Então vai ficar o quê? Vou escrever de trás para frente. Então vai ficar φ, o A vai ficar isso aqui, né? E aqui psi, e no final tem que colocar conjugado, né? Ok. Só que nesse caso eu não preciso disso aqui, ó, porque ele é hermitiano. Então, isso no caso do hermitiano, eu posso simplesmente, ao inverter, é só colocar é só o conjugado, né? Ao inverter essa expressão, a gente só conjuga, né? Porque não tem isso daqui. Okay? Então, outra maneira de definir era simplesmente dizer que o operador é hermitiano quando essa operação aqui é válida. Ou seja, quando ele inverte sem quando eu inverto essa operação, sem trocar o A pelo A adaga. Então aqui também é uma coisa, eu posso fazer uma outra definição de operador anti-hermitiano.
Uma outra maneira de definir o operador anti-hermitiano seria dizer o quê? Que aqui é B, aqui seria B, né? Só que aqui ele não vira só o B, né? Quando eu inverto, ele troca o sinal aqui, ó. Além, né? Quando eu inverto, ele fica do jeito que tá, só que eu coloco aqui um conjugado e aqui eu troco o sinal. Então, esse operador é anti-hermitiano. Bom, a aula já ficou longa, né? A gente continua na próxima aula.